diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Podem tomar assento. Mesmo assentados, vamos estar fazendo mais uma oração. Pai, estamos na Tua presença, meu Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, nos direciona, nos guia, nos instrui, nos ensina, abra nossa mente e nosso entendimento para estarmos compreendendo a Tua santa e bendita palavra. Aplica, meu Deus, a Tua palavra às nossas vidas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos dê vida e vida em abundância. Meu Pai, opera, Senhor, no meio da igreja, opera no meio da Tua casa, opera no meio dos Teus servos, no meio dos Teus filhos, meu Deus, tira, meu Pai, toda perturbação, todo pensamento contrário, toda obra maligna, saia do nosso meio. Deus, cura o Teu povo, cura a Tua igreja, sara os Teus servos, cura o Teu povo agora, Pai, não a nós, mas por amor ao Teu nome da glória, realiza um grande milagre em nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, amém. Nós lemos até o versículo 11, e esse trecho que nós lemos, ela se divide em duas partes. Aqui nós temos então o que nós podemos dar o título de simplicidade do Evangelho. O Evangelho é algo simples. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então o Evangelho chega a nós com uma notícia muito boa, uma notícia que não tem igual no mundo inteiro. Uma grande notícia: o meu pecado e o teu pecado em Jesus Cristo foram perdoados. Esse é o Evangelho. O Evangelho é simples, e ele começa aqui usando a palavra notifico. Também vos notifico. Não há diferença entre o Evangelho pregado por Pedro e não há diferença entre o Evangelho pregado por João, pregado por Mateus ou pregado por Paulo. É o mesmo Evangelho. E ele diz aqui, notifico. Essa palavra notificação tem o sentido que algo está sendo dado o aviso, e uma vez dado o aviso, ninguém mais anula, está avisado. É muito usado no meio judicial, né? Olha, nós mandamos uma notificação para fulano de tal que está devendo para a justiça. Então, vai lá um oficial de justiça e leva a notificação. Precisa de alguém imbuído de autoridade para levar a notificação. Biblicamente falando, o Evangelho também precisa de uma autoridade. Essa autoridade é o apóstolo. Os apóstolos, os primeiros a anunciarem o Evangelho, são as autoridades. Os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, João Batista, aquelas primeiras testemunhas já deixaram a notificação. Estamos notificados. Não adianta querer se esconder, querer mudar, querer dizer que não sabia, que não ouviu, não. O mundo está notificado.
Se o mundo se nega a ouvir, não tem problema nenhum. Existe uma tática judicial aí, que o camarada arruma um advogado, e um meio dele escapar das penalidades é não receber a notificação. É muito comum isso daí nas pendências judiciais trabalhistas. Para achar o patrão, meu amigo, dá um trabalho danado. E às vezes passa pela nossa cabeça que alguém não ouvindo o Evangelho vai ter a desculpa e vai receber salvação pela ignorância. E não, biblicamente não, biblicamente ninguém tem a desculpa. Porque Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, até o cinema ganha dinheiro passando filme de crucificação de Cristo, né? E o pessoal chora, mas não acredita, mas está notificado. Então, nós estamos notificados. Uma vez notificados por esse Evangelho, que o apóstolo Paulo aqui estava anunciando, e que tem uma coisa importante, nós recebemos ele. Nós recebemos esse Evangelho, recebemos essa notificação, e ele diz no versículo 2, pelo qual também sois salvos. Olha só, isso não é uma notificação de condenação, isso daqui é uma notificação de salvação. Recebe condenação quem não abraça a notificação, quem não estende a mão para o Evangelho é que recebe condenação, mas quem estende a mão, como uma pessoa bem humilde recebendo o Evangelho, então recebe a salvação. Salvação através da mensagem do Evangelho, da palavra do Evangelho. E ele diz assim, versículo 2, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Primeira grande questão, não faça a sua fé ser em vão. Você já chegou até aqui, e para chegar aqui, como diz a moçada, aí você sofreu um bocado. Não tem como não sofrer no caminho do Evangelho. A briga começa assim que você se dispõe a aceitar Cristo na tua vida. A luta já começa. Ou na realidade a luta começa antes, né? Então, para vir para o Evangelho existe uma luta. Para chegar até aqui aonde você chegou, existiu uma luta. Será que essa luta foi em vão? Existe o perigo de você fazer essa luta ser em vão? Aqui dentro do contexto do capítulo 15, existia um perigo muito grande rondando a igreja, incendiando uma doutrina estranha, incendiando o arraial dos cristãos lá em Coríntios. E a mensagem que estava correndo lá e colocando em risco é que não existiria ressurreição. Então existia alguém pregando contra o Evangelho, falando contra o Evangelho, deturpando, atacando uma mensagem central do Evangelho. Qual que é essa mensagem central do Evangelho que estava sendo atacada? A doutrina da ressurreição. Então nós não podemos correr o risco de ter acreditado em vão. Chegamos até aqui, vamos continuar caminhando, vamos continuar andando firmemente, caminhando para o alvo. Nós não podemos crer em vão. Aí ele vai dizer no versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O apóstolo não inventou nada, o Evangelho é uma coisa simples, não tem invenção nele. É algo que ele recebeu e passou para frente, é algo simples. Qual que é a simplicidade aqui? Ele vai dizer aqui assim, olha, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Não sou eu, não é o apóstolo A, B e C que está falando, é as Escrituras que dizem isso. É o Velho Testamento que assim aponta, e assim foi escrito, e assim houve a profecia, e a profecia se cumpriu no Messias, o Senhor Jesus Cristo. E está nele. É essa mensagem que nós temos que manter ela acesa no nosso coração e falar dela para as gerações seguintes.
Não inventar nada, não precisa enfeitar o pavão, inventar coisa, é falar o negócio do jeito que está aqui. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi isso que eu recebi e é isso que eu estou passando para vocês. E além disso, Ele morreu pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para a penalidade do pecado foi aplicada em Cristo. Deus não pode, na sua justiça, pegar e passar a mão na cabeça do pecador. Não, Ele não pode anular a justiça dele. A justiça dele tem que ser cumprida. E onde que é cumprida a justiça dele? Todo aquele que pecar, essa alma morrerá. A sentença para o pecado é uma pena de morte. Tem que existir uma pena de morte para Deus perdoar o pecado da pessoa. E essa pena de morte foi executada não em mim nem em você, mas em Cristo. Em Jesus foi executada a pena de morte. Por isso que está escrito aqui, Ele morreu pelos nossos pecados. Simples, fácil, simples, simples, simples. E ele ainda diz, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Por que é importante entender e compreender e acreditar e ficar firme nessa doutrina que Jesus Cristo foi sepultado? Porque lá no começo, nos primórdios do Evangelho, alguém saiu com o seguinte ensinamento, com a seguinte história, que Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, Ele não morreu, Ele desmaiou, e os discípulos foram lá, e tiraram Ele da cruz, e roubaram Ele, e levaram Ele para um lugar, onde Ele ficou se recuperando. E não é só isso que ensinam não, hein? Diz que Ele foi para esse lugar, aí Ele casou com a Maria Madalena, e mais com a meia dúzia de mulher lá, e teve um monte de filho, e vai por aí afora. Tudo isso eram heresias que não é de hoje, é lá da igreja primitiva, que saíram falando no meio dos cristãos. Mas por isso que é importante o relato bíblico, onde viram Cristo sendo crucificado, viram Ele sendo sepultado. Entendeu? Ele foi sepultado. Agora também tem uma coisa muito importante aqui, Ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Aqui está a chave da vitória do Evangelho. Ele foi sepultado, mas não ficou retido na sepultura, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o texto vai dizer aqui, que Ele foi visto por Tiago. Quem que era o Tiago? Meio-irmão de Jesus Cristo. Foi visto pelos 12 apóstolos. Quem eram os 12? Não estava Judas Iscariotes no meio, já estava alguém que foi colocado junto com os 12 apóstolos. Tem todos aqueles apóstolos que vocês conhecem, e ele vai mais longe, hein? Que de uma vez Jesus Cristo apareceu para mais de 500 irmãos. Então existe um grupo de testemunhas oculares, num total de mais de 500 pessoas. Você não viu, eu também não vi, mas bem-aventurados que não viram, mas creram. Jesus Cristo falou para Tomé. Tomé, tinha também um incrédulo no meio dos apóstolos, porque isso é o seguinte, se for todo mundo que pensa igual, vai falar que houve uma maracutaia, estava todo mundo lá combinado. Mas presta atenção que os apóstolos eram todos covardes, fugiram todos. Quem ficou na linha de frente foi as mulheres. Então as mulheres foram as primeiras a ver o Senhor ressuscitado. Então essa história de dizer, olha, é por isso que tinha que ser um bando de covardes, junto no meio desse bando de covardes tinha que ter um incrédulo de carteirinha, para ninguém falar, olha, eles estavam tudo combinado e inventaram essa história aí. Até a incredulidade de Tomé é usada dentro da Bíblia para dizer Jesus Cristo ressuscitou. Porque tinha que ter um contrário lá, tem que ter um contrário, tem que ter um camarada contrário lá para dar ênfase na doutrina. E ele vai dizer então que foi visto por mais de 500 irmãos. Então nós temos uma doutrina fiel. Nós temos uma doutrina com base em pessoas que testemunharam, que viram. Alguém diz assim, olha,
Você prova que tem vida depois da morte? Alguém foi lá do outro lado e voltou? Você pode responder sim, tem sim. Jesus Cristo foi lá do outro lado e voltou. Se a pessoa não acreditar, porque na realidade só acredita quem Deus concede condições de acreditar, porque a fé não é de todos, é um dom de Deus. O mundo, na sua maioria, não vai acreditar, mas você pode falar de boca aberta, pode falar de peito estufado. Tem sim, tem uma pessoa que foi do outro lado, teve do outro lado e voltou. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele é o primeiro, e a Bíblia diz que ele é as primícias dos que dormem. Ele abriu o caminho, por isso nós podemos acreditar na doutrina da ressurreição. É esse o argumento que Paulo vai usar aqui em todo o capítulo 15, para estar contradizendo os que não acreditam mais na doutrina da ressurreição. Cristo é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro a ressuscitar. Houve outras ressurreições antes dele? Houve, mas não é a ressurreição igual a de Cristo e é igual a de todos que vai ter no último dia dos salvos. Por quê? Se Lázaro ressuscitou, se alguém ressuscitou lá no Velho Testamento, ressuscitou com o mesmo corpo, sujeito à morte novamente, mas a ressurreição de Cristo, ela não é mais sujeita à morte, é um corpo glorificado. Assim vai ser a ressurreição do último dia. Pode acontecer ressurreição depois de Cristo para cá e nos nossos dias? Pode acontecer sim, ressurreição, mas não essa ressurreição que é a do último dia. Porque o escritor aos Hebreus diz assim, olha, que eles não alcançaram, falando sobre a nuvem de testemunha, eles não alcançaram a promessa para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então o único que alcança antecipado a promessa é o próprio Cristo. Ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, ele é o primeiro. Ele é o primeiro da fila, ele entrou no céu e diz assim, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar-vos lugar, então voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. É esse o Evangelho, é essa palavra, amém? Fica essa pequena palavra para vocês nessa noite. Vamos então estar...